bom dia. Estamos aqui mais uma vez, dando prosseguimento ao nosso conteúdo de hidrocarbonetos, e a gente já vem falando de hidrocarboneto há alguns vídeos atrás. Falamos da sua classificação, definição, das suas fontes, da nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia aberta, tanto normal como ramificada. Falamos também da nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia fechada, normal. E hoje nós vamos encerrar a parte de nomenclatura falando sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia fechada mais ramificada, certo? Que apresenta ramificação. Primeiro nós iremos começar com os ciclanos, que a gente já sabe que são hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam apenas ligações simples entre os carbonos. Vamos dividir essa nomenclatura em dois casos, primeiro caso e segundo caso. O primeiro caso é quando o hidrocarboneto só tem um radical. Nesse caso, toda vez que eu vou fazer a nomenclatura de hidrocarboneto fechado, ramificado, a parte fechada é a minha cadeia principal. Circulei ela bem aqui, ó, em vermelho, e o que sobra é a ramificação, que está circulado aqui também, é o grupo CH3, o grupo CH3 é o grupo metil. E para você fazer o nome do hidrocarboneto fica fácil. Como é só um radical, você coloca o nome do radical, que eu também posso chamar radical ou ramificação. E em seguida você coloca o nome da cadeia principal, seguindo aquele padrão prefixo, infixo e sufixo. Radical aqui é o metil. Então, metil, com a cadeia, depois do nome do radical, como a cadeia é fechada, eu tenho que colocar a palavra ciclo, que a gente sabe que sempre aparece no nome dos hidrocarbonetos de cadeia fechada. Aí vem quantos carbonos? 1, 2, 3. Aí vem um prefixo referente a 3, que é prop. Entre os carbonos só tem ligações simples. A gente já sabe que o infixo, quando as ligações são simples, é AN, AN. E como é hidrocarboneto, o sufixo é O. Então, o nome do radical, palavra ciclo indicando que a cadeia principal é fechada, prefixo, infixo e sufixo, nós temos o metilciclopropano. Então, toda vez que o hidrocarboneto só tem um radical, é assim que você vai proceder. Coloca o nome do radical e depois o nome da cadeia principal, formado de prefixo, infixo e sufixo. Lógico que antes do nome da cadeia principal, você vai ter que colocar a palavra ciclo, indicando que a cadeia é fechada. No segundo caso, é quando o hidrocarboneto tem mais de uma cadeia carbônica. Então, quando o hidrocarboneto tem mais de uma cadeia carbônica, você vai começar a numerar pelo carbono que tem mais de uma ramificação. No caso desse composto aqui, esse carbono tem duas ramificações, então ele vai ser meu carbono 1. Você escolhe a cadeia principal, claro, que é a parte fechada, e o que não é a cadeia principal é a ramificação. Eu tenho dois metil no carbono, no mesmo carbono, tem um etil, que é o CH2 e CH3, em outro carbono. Então, como eu tenho um carbono com mais de uma ramificação, toda vez que eu for fazer a numeração, eu tenho que começar pelo carbono mais ramificado, que no caso é esse aqui. Esse carbono recebe o número 1, sempre, o mais ramificado, e você vai prosseguir a numeração da cadeia principal, de modo que o outro carbono que tem a ramificação também fique com os menores números possíveis. Nesse caso aqui, eu segui essa ordem: 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro carbono ramificado, que é o 1, e o segundo carbono que recebeu o número 3. Se eu tivesse partido nesse sentido, seria 1, 2, 3, 4. Ele ficaria com o número 4 e não ficaria com o menor número possível. Então, aqui vale o bom senso. Depois que você vai e coloca o número 1 no carbono mais ramificado, é o que tem mais ramificação, você prossegue a numeração da cadeia principal de modo que os outros carbonos que têm ramificações fiquem com os menores números possíveis. Feito isso, identificou a cadeia principal, as ramificações e numerou a cadeia principal, você vai colocar o nome. O nome, primeiro vai ser o nome dos radicais que vai aparecer em ordem alfabética. Primeiro é o etil, tá? No carbono 3. Então fica a posição dele primeiro, 3 etil. Aí vai os outros, é o metil, tem 2 no carbono 1. Coloquei o hífen. Como eles se repetem no carbono 1, eu tenho que colocar a posição dos dois, repetindo 1 duas vezes, separado por vírgula. 1,1, porque são 2 no mesmo carbono, hífen.
Aí o nome do radical metil. Só que antes do nome metil, eu tenho que colocar o di, indicando que nesse carbono eles são dois radicais iguais. Então, fica, ao invés de colocar metil, metil, coloca dimetil, indicando que são dois. E depois o nome da cadeia principal. Aqui, ó, faltou, antes da palavra ciclano, como era do pentano, faltou a palavra ciclo, da cadeia principal, que eu esqueci de colocar. Então, como é que aí depois vamos o nome da cadeia principal, que é a parte circulada de vermelho. Carbonos são 1, 2, 3, 4, 5. Aí ciclo primeiro, porque a cadeia é fechada. Pente, indicando que tem 5 carbonos. O AN indica que entre os carbonos só tem ligações simples. E o O indica que se trata de um hidrocarboneto, que é o sufixo. Então, o nome dos radicais. E, por fim, o nome da cadeia principal, precedido da palavra ciclo, porque a cadeia é fechada. Então, vamos continuar aqui. Agora mostrando também um ciclano, né, ramificado, só que você tem duas ramificações diferentes. Nesses casos, quando você tem duas ramificações diferentes, você vai começar a circular, a cadeia principal é a parte fechada, e as ramificações é o que sobra da parte fechada, tem duas aqui, metil e etil, e aí você tem que saber a posição dos dois radicais, né, ou das duas ramificações, como você queira chamar. Nesses casos, são duas diferentes, você vai numerar, começar a numeração pela ordem alfabética. Aqui é o metil, ou melhor, o etil, e aqui o metil. Pela ordem alfabética, quem vem primeiro é o etil. Então, o carbono que tem o etil recebe o número 1. Aí você vai numerar o resto da cadeia de modo que o outro carbono que tem a ramificação também fique com o menor número possível. Então, eu segui esse padrão, porque aqui é o 1, vem 2, 3. Ele fica com o número 3. Se eu seguisse isso, esse sentido ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficaria com o número alto. Então, você dá o número 1 para o carbono que vem com a ramificação seguindo a ordem alfabética primeiro. Etil começa com E, metil com M, e numera de modo que o outro carbono que tem a ramificação fique com o menor número possível. Aí você traz para cá na ordem alfabética também. Então, 1 etil, 3 metil, aí o nome da cadeia principal, ciclo, porque é fechada, X, porque tem 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AN, porque entre esses carbonos só tem ligações simples, e o O, porque é um hidrocarboneto. Aí você conseguiu facinho fazer isso. Agora vamos falar um pouco dos ciclenos. Como é que eu faço no cicleno? No cicleno, você tem cadeia fechada, mas tem ligação dupla. Porque os ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada com ligação dupla. A cadeia principal é a parte fechada, está em vermelho, que sobra a ramificação. Essa ramificaçãozinha aqui é o metil, a gente já sabe. Aí você vai fazer o que agora? Dar nome. Como é que eu vou fazer? Nesse caso, que o cicleno tem dupla ligação, a dupla ligação, a numeração você começa pela dupla. Então, a dupla ligação sempre vai ter o carbono 1 e o carbono 2. Não tem, a numeração sempre começa pelos carbonos da dupla. E segue de modo que os outros carbonos que tem a ramificação, que no caso é esse, fique com o menor número possível. Então, se eu colocasse 2 aqui, fosse 2, 1, 3, 4, isso aqui seria o 5, não ficaria legal. Para que ele fique com o menor número possível, eu chamei esse carbono da dupla de 1, esse 2, aí veio 3, 4, 5. Segui essa sequência. Mas você não pode esquecer que os carbonos da dupla tem que ser o carbono 1 e 2, e a numeração tem que prosseguir de modo que os carbonos que têm ramificações fiquem com os menores números possíveis. Isso aí vai depender da sua observação durante o exemplo. Feita a escolha da cadeia principal, identificando o radical, aí você já numerou aqui, vai colocar o nome. Ramificação metil no carbono 3, fica 3-metil, né? Ciclo, porque a cadeia é fechada. Pente, porque a cadeia tem 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. En, porque entre os carbonos tem uma ligação dupla, a gente sabe que prefixo En indica ligação dupla. E o O, porque é um hidrocarboneto. O nome do composto fica 3-metil ciclopenteno. E para fechar esse ciclo de hidrocarboneto de cadeia fechada, nós temos os aromáticos. Os aromáticos a gente sabe que são hidrocarbonetos que apresentam um anel benzênico, que é essa estrutura fechada formada de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
que tem 3 ligações duplas, 3 ligações simples que se alternam dentro do anel, e que normalmente a gente representa por um ciclo dentro do anel, indicando que essas 3 ligações duplas estão em constante movimento entre os 6 carbonos. Eu expliquei isso em vídeos anteriores, não vou me prender. Mas aqui eu tenho um anel benzênico, que tem ramificação aqui. No primeiro caso é quando tem um radical. Quando tem só um radical, gente, é fácil. Você vai colocar o nome do radical, que no caso aqui é o CH3, metil, e o nome da cadeia principal, que é o benzeno. Então fica metilbenzeno. Aqui é a mesma coisa, o radical é CH2, CH3, que é o etil. A cadeia principal é o benzeno. O primeiro nome da ramificação é etil, e o nome da cadeia principal é benzeno. Metilbenzeno, etilbenzeno. Quando tem 2 ramificações, também não tem problema. Você numera elas, se elas forem iguais, como é o caso dessas, pode começar a numeração por qualquer uma, começa pela primeira e numera de modo que cada uma fique com o menor número possível. Se eu chamar essa aqui de 1, eu sigo a numeração, essa aqui vai ser 2, aí fica 1,2 di, porque são 2 metil, são iguais, di, o nome deles metil, e o nome da cadeia principal, que é o anel benzeno. Nesse caso aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Fica um metil no carbono 1, outro metil no carbono 3. Então, 1,3 di, nome deles metil, di porque são 2 metil, e a cadeia principal benzeno. E aqui também, carbono 1, 2, 3 e 4. Um no carbono 1, outro no carbono 4. E dimetil, benzeno. Dimetil porque são 2 metis iguais, e benzeno é o nome da cadeia principal. Existe outra maneira da gente fazer a nomenclatura de hidrocarbonetos aromáticos que tenha 2 ramificações. Essa regra, que a gente chama de nomenclatura orto-meta-para, só vale para hidrocarbonetos aromáticos que tenha 2 ramificações. Ao invés de colocar a posição 1, 2, ou 1, 3, ou 1, 4, eu substituo pelos prefixos orto, meta e para. Se tiver um anel, uma ramificação no carbono 1 e 2, eu tiro os números 1 e 2 e coloco só orto. Se tiver 1 e 3, meta, 1 e 4, para. Olha aqui o exemplo, que eu já coloquei e vou reescrever nessa nomenclatura nova. Então aqui, tem esse composto, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, é o 1,2 de metilbenzeno. Como eu tenho ramificação no carbono 1 e no carbono 2, eu tiro o 1,2 e coloco só orto de metilbenzeno, ou simplesmente a letra O de metilbenzeno, ao invés da palavra toda. Aqui eu tenho ramificação no carbono 1 e 3, que é 1,3 de metilbenzeno, ou meta de metilbenzeno, porque o meta substitui o número 1 e 3, ou simplesmente M, que é a letra inicial do prefixo meta, meta de metilbenzeno. E a mesma coisa você pode fazer quando a posição for 1, 4. Daí você substitui o número 1, 4 pelo prefixo para, que também pode ser usado. E a gente normalmente abrevia só com a letra P. Então, pode ter o ortometilbenzeno, metametilbenzeno e parametilbenzeno. A diferença entre eles vai ser a posição que os 2 radicais se encontram. Orto, posição 1, 2, meta, posição 1, 3 e para, posição 4. Valendo lembrar que essa forma de dar nome aos aromáticos só vale quando eles têm 2 anéis benzênicos, certo? E aqui a gente encerra nossa sessão de nomenclatura de hidrocarboneto e vamos dar prosseguimento nos vídeos seguintes falando sobre as funções oxigenadas, e a gente vai começar com a função álcool, que é uma função muito importante em vários aspectos. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.